Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. Hoje vou responder uma pergunta que muitos pacientes fazem, mas poucos têm coragem de perguntar abertamente. Na cirurgia de curvatura peniana, o pênis realmente fica ereto durante a cirurgia? Fique comigo até o final e eu vou te explicar quando a ereção é essencial e como eu viso a precisão da correção em todos os casos. Vamos ao vídeo. Qual é a importância da ereção durante a cirurgia? A primeira importância é medir com exatidão o local, o grau da curvatura, se tem curvaturas em mais de um ponto, se tem afinamentos associados. Então é fundamental, durante a cirurgia, eu fazer uma ereção artificial total, com auxílio de vasodilatadores e complementando com soro fisiológico. Soro injetado com uma seringa sob pressão. Então não tem como o pênis não ficar em ereção máxima durante o procedimento cirúrgico. Com a ereção máxima, além de interpretar a curvatura como ela vai me guiar com os princípios geométricos. Imagine com os princípios geométricos de tangente, tangente, bissetriz. Vai me guiar eu encontrar o ponto máximo de curvatura definido com precisão com a ajuda da geometria da matemática, associada aos princípios cirúrgicos aliados aos princípios geométricos e matemáticos. Também vai me ajudar a corrigir deformidades que só são visíveis em ereção máxima e também confirmar o resultado na mesa cirúrgica se a correção foi adequada, atendeu os princípios de reestruturação dos tecidos penianos e de boa firmeza no pênis. Então, para te deixar mais claro, como essa ereção induzida, essa ereção artificial é feita? Primeiro, você estará dormindo durante a cirurgia. Como eu vou produzir essa ereção artificial? Eu preciso de dois fatores para eu ter ereção total, plena. Primeiro, produzir vasodilatação dos corpos cavernosos. Como eu faço isso? Eu vou usar um medicamento que muitas vezes é usado para injeções intracavernosas. São os vasodilatadores colocados dentro do pênis. Tem vários. Tem a papaverina, tem a prostaglandina, tem a fentolamina. Então esses vasodilatadores são colocados no interior do pênis. O que eu produzi? Um relaxamento dos vasos. Relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos. Além desse relaxamento, pode não ser suficiente para ter uma ereção plena. O que eu faço? Encho uma seringa cheia de soro e eu vou puncionar com uma agulha fina e vou injetar soro sob pressão. Ou seja, eu tenho dois fatores para ter ereção plena. A vasodilatação com os vasodilatadores e a injeção de soro sob pressão. Então, com esses dois fatores, eu sempre vou conseguir uma ereção plena, total, em qualquer situação. Mesmo que a sua ereção não seja plena, eu vou conseguir no intraoperatório ou durante a cirurgia. Eu falei sobre as injeções penianas, injeções de vasodilatadores. Se você quer saber mais, clique aqui sobre injeções intracavernosas. A grande questão, o pênis vai ficar ereto durante a cirurgia toda? Não necessariamente. Essa ereção induzida, ela é feita no momento que eu preciso deixá-lo plenamente ereto, para planejamento cirúrgico, para distribuição das incisões de relaxamento. Então, muitas vezes ela é necessária para um planejamento e depois ela pode ser desfeita. E se precisar de uma nova ereção, ela pode ser feita em determinadas situações, para que eu tenha o máximo de informação com ele ereto e defina a melhor estratégia cirúrgica, sempre que eu precisar. Reforçando, com essas medidas, eu sempre consigo uma ereção plena na hora da cirurgia. Essa ereção plena, ela é muito importante para eu definir os modelos de cortes, como eu vou corrigir melhor aquela deformidade, seja o perda de tamanho, seja o calibre, o afinamento, seja as curvaturas. Eu vou particularizar a cirurgia baseado em cada
padrão de deformidade e de anatomia de cada paciente. Então, a cirurgia não é uma receita de bolo. Eu tenho que usar a minha criatividade, a minha experiência, a minha intuição e aplicar a melhor abordagem particularizada para cada caso. Portanto, essa cirurgia feita com pressurização e ereção máxima me define, me guia para eu fazer a cirurgia mais apropriada para cada paciente. Agora, precisa ter ereção total, plena, durante toda a cirurgia? Não. Quando eu vou fazer os cortes, já que eu marquei os pontos das incisões, eu já não preciso da ereção plena. Mas sempre que eu precisar para um planejamento, eu vou fazer. Para um entendimento melhor, eu falei que durante a cirurgia, antes da cirurgia eu faço no consultório e durante a cirurgia eu tenho como deixar o seu pênis em ereção máxima, mesmo antes de colocar a prótese. Por quê? Esse é o meu planejamento dos cortes para expandir os tecidos e também para recuperar o máximo de tamanho no limite dos nervos para cada pênis, que é o limite possível. A partir do momento que eu recuperei o tamanho, aí sim eu vou medir o tamanho do pênis para escolher o melhor tamanho do implante. Por que isso é importante? O implante inflável, ele tem um tamanho do cilindro que varia e tem um complemento que eu coloco se precisar fazer ajuste fino. Então eu jamais escolho o tamanho do cilindro antes de ampliar as dimensões do pênis. Então a ereção induzida, plena, durante a cirurgia, é para eu fazer os cortes de relaxamento, é para eu ampliar o pênis no limite dos nervos. E aí o segundo tempo, depois que eu cheguei nessa ampliação no limite dos nervos, eu vou medir o tamanho do pênis para escolher o tamanho do cilindro maior e de preferência não usar extensor, a não ser que eu use só para ajuste fino. Por que isso é importante? Uma vez colocado o cilindro que entra murcho dentro do pênis, como o cilindro entra murcho dentro do pênis, eu preciso fazer a segunda checagem para ver o cilindro inflado no pênis. Eu vou, durante a cirurgia, depois que eu coloquei o cilindro de maior tamanho, eu vou inflar novamente o pênis no limite máximo para eu avaliar se a reconstrução foi suficiente para oferecer a melhor espaço do cilindro expandir dentro do pênis. Por exemplo, aqui com o cilindro pressurizado, eu vou testar a primeira coisa, firmeza vertical. Se o pênis estiver dobrando em algum ponto, sinal que aqui está tendo restrição do cilindro expandir. Aí eu vou fazer mais incisões de relaxamento para permitir na área onde o cilindro dobra para eles ter mais espaço para expandir. Depois que eu fiz isso, complementei a expansão, eu vou lá e coloco mais pressão dentro do cilindro, porque ele tem mais espaço para inflar. Aí eu vou testar de novo se a firmeza ficou boa. Eu só termino a cirurgia quando estou satisfeito que o cilindro está oferecendo boa firmeza. Aí eu fiz dupla checagem. Primeiro, nunca escolhi o cilindro antes de reconstruir o pênis. Reconstruí o pênis, escolho o maior cilindro. Coloquei o cilindro, vou inflar na plenitude para testar a firmeza. Se tem restrição porque ele dobra, eu vou tratar a restrição. Eu faço toda esta checagem, no intraoperatório, durante a cirurgia, para eu primeiro me considerar satisfeito com o resultado, para depois eu finalizar a cirurgia com o fechamento da pele, dos tecidos, mas com a convicção que o cilindro foi bem implantado e permitindo que ele expanda, permitindo que ele ofereça o verdadeiro e o melhor resultado de firmeza. E se não oferece, eu faço a reconstrução na hora, no mesmo ato, e com isso evitando outra cirurgia futura. E se a glande não está bem fixa, primeiro eu escolhi o cilindro de maior tamanho para o cilindro dar reforço na glande. Se mesmo com o cilindro de maior tamanho a glande ainda está instável, na mesma cirurgia eu vou fixar a glande para ela ter resistência sobre o cilindro. Tudo isso é feito concomitante, com o cilindro totalmente inflado, checando firmeza no pênis, firmeza na glande. Aí, considerando que isso foi obtido, eu fecho, ou na base ou na ponta, fecho e termino a cirurgia. Mas essa checagem é fundamental para te oferecer o melhor resultado. Se você ainda tem dúvida sobre a indução da ereção, na hora da correção da cirurgia de curvatura peniana, nos envie uma mensagem no WhatsApp. Preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você.
conte comigo. Estamos juntos.